Comentário bíblico de Matthew Henry, Gênesis capítulo 16, versículos 1 a 3, a pedido de Sara, Abraão toma Agar. 4 a 6, a má conduta de Agar em relação a Sara. 7 a 16, o anjo manda que Agar regresse à promessa feita a ela, o nascimento de Ismael. Versículo 1 até o 3. Sara, que já não esperava mais poder gerar filhos, propôs a Abraão que tomasse outra esposa, cujos filhos ela poderia adotar. Propôs que Abraão tomasse a sua escrava, cujos filhos seriam propriedade dela. Esta atitude foi tomada sem que pedissem o conselho do Senhor. Foi uma obra de incredulidade e esqueceram-se do poder onipotente de Deus. Este foi um mau exemplo e uma fonte de múltiplo desconforto. Em toda relação e situação da vida existe uma cruz que devemos levar. Grande parte do exercício da fé consiste em submeter-se pacientemente, em esperar o tempo do Senhor e utilizar unicamente os meios que Ele determina para remover a cruz. As tentações nécias podem ter pretensões muito lindas, estar pintadas com algo que à nossa vista pode parecer muito plausível. A sabedoria carnal nos retira do caminho de Deus. Isso não seria assim se pedíssemos o conselho de Deus por meio de sua palavra e da oração, antes de desejarmos aquilo que é duvidoso. Versículos 4 a 6. O infeliz relacionamento de Abraão com Agar conseguiu mesmo rapidamente trazer muita contrariedade. Podemos atribuir a nós mesmos a culpa e a pena que nos seguem quando saímos do caminho de nosso dever. E isto pode ser visto neste caso. Pessoas envolvidas em paixões costumam pelejar com o próximo por coisas das quais elas mesmas devem levar as culpas. Sara deu sua serva a Abraão, porém ela mesma grita: meu agravo seja sobre ti. Nunca se diz com sabedoria o que é posto em nossa boca pelo orgulho e pela ira. Nem sempre estão com razão aqueles que são mais barulhentos e ousados para apelar a Deus. Tal pressa e imprecações ousadas estão geralmente baseadas na culpa por uma causa má. Agar se esqueceu de que ela mesma havia provocado primeiro, quando desprezou a sua senhora. Os que sofrem por causa de suas próprias faltas devem suportar o sofrimento com paciência. 1 Pedro 2,20, do 7 ao 16, versículos 7 a 16. A egípcia estava fora do seu lugar e do caminho de seu dever, e continuava desviando-se ainda mais na ocasião em que o anjo a encontrou. Grande misericórdia é ser detido em um caminho pecador, seja pela consciência, seja pela providência. A pergunta: de onde vens? Considera que Agar estava fugindo do dever e dos privilégios com que era abençoada na tenda de Abraão. É bom viver em uma família religiosa, fato que deveria ser considerado por aqueles que possuem esta vantagem. Para onde Agar estava indo? Estava correndo em direção ao pecado. Se Agar retornasse ao Egito, voltasse aos ídolos endeusados e ao perigo do deserto pelo qual deve viajar. Recordamo-nos de quem somos, muitas vezes nos ensina nosso dever. Inquirir de onde viemos deveria mostrar-nos o nosso pecado e quão nécios somos. Considerar para onde iremos descobre o nosso perigo e desgraça. Aqueles que deixam seus lugares
e os seus deveres devem apressar o seu regresso, por mais mortificante que seja. A declaração do ser angelical mostra que este anjo era a palavra eterna, o Filho de Deus. Agar não foi capaz de ter outra reação além de admirar a misericórdia do Senhor e sentir-se como se dissesse: que tenho eu, que sou tão indigna, para ser favorecida com uma bondosa visita do Senhor? Ela foi levada a um melhor temperamento, retornou e, através de sua conduta, abrandou os sentimentos de Sara e recebeu um tratamento mais amável. Que nós sejamos sempre impressionados, apropriadamente, por este pensamento: Deus, tu me vês. Deus, tu me vês.